Olá, eu sou o Frei Eric e este é mais um vídeo do meu canal. Ei, peraí, calma. Vocês não estão perdidos. Eu não estou louco. Talvez eu quer dizer, talvez não. Eu estou testando uma forma nova de gravar vídeos para que a gente possa ficar mais fácil e usar as ferramentas certas aí para facilitar a nossa vida ao invés de complicar, né? No meu último vídeo eu errei. Eu disse que Behe nega a evolução. Bom, vamos lá. O link do vídeo tá aqui na descrição. Então vocês dão. Agora vai ser assim. Tá aqui na descrição. Olha, gente, ó, eu olho pro lado porque eu tenho outro monitor mostrando eu lá. O link do vídeo tá aqui na descrição. Eu falei, quando eu falar do Behe, eu falei que ele nega a evolução. E na verdade não é bem isso que acontece. O João Lucas do canal Coelho Pré-Cambriano me corrigiu. Ele mandou uma mensagem, eu talvez coloque os prints aqui, se eu não colocar é porque eu tô com preguiça mesmo. Olá, Frei, aqui é o João. Parabéns pelo vídeo, muito necessário e bem construído. Muito obrigado, João. Mas de 1h34, 1 minuto e 34, 1 minuto e 50, você cometeu uma imprecisão. Aí ele colocou algumas citações aí do Behe, né? A primeira a evolução é um tema controverso, por isso é bem necessário abordar algumas questões básicas no início do livro. Isso o Behe falando no livro Darwin Black Box, né, na página 5 e 6. Muitas pessoas pensam que questionar a evolução darwiniana deve ser equivalente a abraçar o criacionismo. Conforme comumente entendido, o criacionismo envolve a crença de uma Terra formada apenas cerca de 10 mil anos atrás, uma interpretação da Bíblia que ainda é muito popular. Para o registro, não tenho motivos para duvidar que o universo tem os bilhões de anos que os físicos dizem que tem. Além disso, acho que a ideia de uma descendência comum, que todos os organismos compartilham um ancestral comum, é bastante convincente e não tenho nenhuma razão particular para duvidar disso. Respeito muito o trabalho dos meus colegas que estudam o desenvolvimento e o comportamento dos organismos dentro de um quadro evolutivo. E penso que os biólogos evolutivos contribuíram enormemente para a nossa compreensão de mundo, embora o mecanismo de Darwin, seleção natural, trabalhando sobre a variação, possa explicar muitas coisas, no entanto, não acredito que explique a vida molecular. Eu também não acho surpreendente que a nova ciência do mundo pequeno possa mudar a maneira como vemos os menos pequenos. No outro livro, Darwin Devolves, né? O Michael J. Behe, aponta: alguns religiosos são, por princípio, opostos à ideia da ancestralidade comum. Eu não sou. Como expliquei em livros anteriores, eu acho que a evidência a favor da ancestralidade comum é forte e não tenho nenhuma razão para duvidar. Mais importante do que as minhas visões pessoais, entretanto, é que o conceito de design inteligente não contém em si necessariamente qualquer oposição à ancestralidade. No livro The Edge of Evolution, nas páginas 72 e 73, agora é um pouquinho longo, mas vale a pena ouvir até o final. Eu vou deixar esses textos na descrição do vídeo, os textos completos que o João me mandou. Acabei de receber uma notificação que saiu o vídeo do João. Depois do meu vídeo, vocês vão lá no Coelho Pré-Cambriano assistir o vídeo dele. Eu vou deixar o link na descrição também. Então o Behe, nesse livro, então, The Edge of Evolution, ele diz: evidência convincente para a ancestralidade compartilhada entre humanos e outros primatas provém de sua hemoglobina. Não apenas sua hemoglobina, mas também o gene da hemoglobina danificado. Em uma região de nosso genoma, os seres humanos possuem 5 genes para as proteínas que atuam em vários estágios de desenvolvimento, de embrião para adulto. Com uma segunda cadeia tipo beta de hemoglobina. Nessa região, entre os 2 genes gama e um gene que funciona após o nascimento, o DNA humano contém um gene danificado chamado pseudogene.
que se parece muito com o gene funcional para uma cadeia beta, mas possui características em sua sequência que o impedem de codificar com sucesso uma proteína. Ele continua no livro. O DNA do chimpanzé possui um pseudogene muito parecido na mesma posição. O início do pseudogene humano tem duas mudanças particulares em duas letras nucleotídicas que parecem desativar o gene. O pseudogene do chimpanzé O pseudogene do chimpanzé tem exatamente as mesmas mudanças, um pouco mais abaixo no pseudogene humano. Está uma mutação do tipo deleção, em que falta uma letra em particular. Por razões técnicas, a deleção irrevogavelmente bagunça a codificação do gene. A mesma letra está faltando no gene do chimpanzé. No final do pseudogene humano, falta uma outra letra. O pseudogene do chimpanzé também carece dela. Os mesmos erros nos mesmos genes, nas mesmas posições do DNA humano de chimpanzé. Se um antepassado comum primeiro sofreu os erros mutacionais e posteriormente deu origem a essas duas espécies modernas, isso explicaria muito prontamente porque ambas as espécies as possuem agora. É difícil imaginar como poderia haver evidência mais forte para a ancestralidade comum de chimpanzés e humanos. Essa evidência forte do pseudogene aponta muito além da ancestralidade dos humanos, apesar dos enigmas restantes. Não há motivo para duvidar de que Darwin estava certo neste ponto, de que todas as criaturas da Terra são parentes biológicos. Isso quem falou foi o Michael Berry, o proponente do design inteligente. Agora, a questão que entra em desacordo com o que a ciência diz, e aí continua meu vídeo lá, porque realmente continua não sendo uma ciência, não sendo uma proposição científica, uma vez que a gente não pode verificar a existência de um ser criador. Resumo da história. A descendência comum é verdadeira, no entanto, a explicação da descendência comum, mesmo a ancestralidade comum de humanos e chimpanzés, embora fascinante, é, em um sentido profundo, trivial. Diz apenas que as semelhanças estavam lá desde o início, presentes em um antepassado comum. Nem mesmo começa a explicar de onde surgiram esses pontos comuns ou como os seres humanos posteriormente adquiriram diferenças notáveis. Algo que não é aleatório deve explicar a descendência comum da vida. E aí eu perguntei então pro João, né? Berry então não nega a evolução, ele nega a seleção natural, certo? Aí ele disse: Berry não nega que os seres vivos estão relacionados genealogicamente. Não é que ele negue a seleção natural. Não, ele reconhece que ela existe e até mesmo é capaz de explicar muito das mudanças evolutivas. O que ele nega é que seja capaz de explicar a origem do sistema irredutivelmente complexos. E a resposta dele, então eu disse que a resposta dele então para esse salto evolutivo seria a interferência divina, e o João respondeu para mim: pois é, esse é o problema. Embora ele diga que não sabe o que é o designer, ele diz que como um cristão ele só pode supor que se trata de Deus. Então, aí, cumprindo com a minha obrigação aí de pôr a verdade das coisas, eu disse no final das contas, no meu vídeo, que o Berry ele nega a evolução para dizer então que as coisas foram criadas por uma interferência divina. Na verdade, ele não nega a ancestralidade comum, né? Ou seja, que todos nós temos um ancestral comum, mas para ele há um salto evolutivo e esse salto não se explica, e para esse salto então ele só pode, como sendo cristão, acreditar que é Deus. Isso tudo é muito complicado, mas não invalida o que eu disse no meu vídeo, né? Você não pode colocar Deus na questão porque você simplesmente não pode aferir a existência desse Deus. E quando a gente cai no campo da crença, a gente deixa um pouco de ser científico.
Deixa nos comentários também se vocês acham que, não, aquele seu outro vídeo invalidou, agora com essa nova informação aí sobre o Beir e tal, né? Eu acho que de fato é isso mesmo. O que ele está falando é isso, né? Ele coloca Deus no campo científico, né? E a gente não pode fazer isso, porque Deus está no campo da fé, né? Cada experiência de Deus é uma, né? Cada experiência com o divino é uma, então, né? De fato, ele não pode fazer isso. Porque você não tem como fazer, experimentar, né? Provar no sentido de pôr à prova, né, a existência de Deus. Até porque o religioso vai pôr à prova, tem certeza que vai chegar à existência de Deus, e o ateu vai pôr à prova, tem certeza que não vai chegar à existência de Deus, né? Conheçam e curtam os canais da Resistência Científica, que estão aqui na descrição do vídeo. E muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.